está minha alma para conhecer-te. Tranquila está minha mente para te escutar falar. Não quero interromper com minhas palavras o fluir da tua voz. Flui em mim como um rio em primavera, como aquela vez primeira quando eu te conheci. Flui em mim, em silêncio está minha alma, sacia-me com tua palavra e renova tudo em mim. Ó Jesus, meu grande amor, minha canção, meu lema, flui em mim. Teu amor é melodia, minha calma na quietude, em meio ao silêncio. Dizes que me amas e quero me dispor meu coração para escutar tua voz. Flui em mim como um rio em primavera, como aquela vez primeira quando eu te conheci. Flui em mim, em silêncio está minha alma, sacia-me com tua palavra e renova tudo em mim. Ó Jesus, meu grande amor, minha canção, meu lema, flui em mim. Flui em mim, Senhor. Flui em mim outra vez, Senhor. Flui em mim como um rio em primavera, como aquela vez primeira quando eu te conheci. Flui em mim, em silêncio está minha alma, sacia-me com tua palavra e renova tudo em mim. Ó Jesus, meu grande amor, minha canção, meu lema, flui em mim. Ó Jesus, meu grande amor, minha canção, meu lema, flui em mim. Daqui a pouco, às 9 da noite, o pastor Eliezer Pereira de Freitas vai estar aqui para orarmos juntos. Daqui a pouco, a oração do Monte das Oliveiras aqui no canal Trabalho Missionário. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo de meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo
que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Daqui a pouco, às 9h, o pastor Eliezer Pereira de Freitas vai estar aqui para orarmos juntos. Daqui a pouco, a oração do Monte das Oliveiras, aqui no canal Trabalho Missionário. Calada está minha alma para conhecer-te, tranquila está minha mente para te escutar falar. Não quero interromper com minhas palavras o fluir da tua voz. Flui em mim como um rio em primavera, como aquela vez primeira quando eu te conheci. 20h54. Em silêncio está minha alma, sacia-me com tua palavra e renova tudo em mim. Ó Jesus, meu grande amor, minha canção, meu lema, flui em mim. Teu amor é melodia, minha calma na quietude, em meio ao silêncio. Dizes que me amas e quero me dispor, meu coração para escutar tua voz. Flui em mim como um rio em primavera, como aquela vez primeira quando eu te conheci. Flui em mim, em silêncio está minha alma, sacia-me com tua palavra e renova tudo em mim. Ó Jesus, meu grande amor, minha canção, meu lema, flui em mim. Flui em mim, Senhor. Flui em mim outra vez, Senhor. Flui em mim como um rio em primavera, como aquela vez primeira quando eu te conheci. Flui em mim, em silêncio está minha alma, sacia-me com tua palavra e renova tudo em mim. Ó Jesus, meu grande amor, minha canção, meu lema, flui em mim. Ó Jesus, meu grande amor, minha canção, meu lema, flui em mim. Daqui a pouco, às 9h, o pastor Eliezer Pereira de Freitas vai estar aqui para orarmos juntos. Daqui a pouco, a oração do Monte das Oliveiras, aqui no canal Trabalho Missionário.
20h58. A partir de agora, a oração do Monte das Oliveiras, com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. Boa noite, minha amiga, meu amigo. Hoje é sábado, dia 11 de abril de 2026 e agora são 21 horas em ponto. Hora certa. 21 horas em ponto, estamos começando a oração do Monte das Oliveiras. Já vamos orar daqui a pouco. Daqui a alguns minutos estaremos falando com Deus. Mas eu gostaria de começar essa transmissão hoje recordando as santas palavras que o Senhor Jesus ele disse e continua dizendo até hoje no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pois é, você que está ouvindo essa programação e que ultimamente tem se sentido muito cansado, aquele cansaço espiritual, porque o cansaço espiritual, o cansaço por dentro, na alma, é pior do que o cansaço físico no corpo. Você que está se sentindo com a alma cansada, então está aqui a solução. Jesus está dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados, eu vos aliviarei. Então vamos até o Senhor Jesus através desta oração do Monte das Oliveiras. E eu tenho certeza que quando nós terminarmos essa oração, se você está se sentindo cansado ou cansada, com a alma cansada, você vai receber o alívio ainda nesta noite. Eu tenho certeza disso. 21 horas e 2 minutos. Eu tenho o pedido de oração aqui da irmã Sueli, lá de Vinhedo. Eram 10h22 da manhã. Ela disse: a paz, pastor. Ontem foi culto das Déboras e acabou até ajeitar tudo. Não deu tempo de ouvir às 9 horas.
mas sei que está sendo uma bênção. Continue a orar por mim, pela Sara e o Jonathan. Deus te abençoe. Vamos estar sempre orando, irmã Sueli, com toda certeza. E eu tenho um pedido de oração também do Nilson, lá de Adamantina, São Paulo. Vamos ouvir. Boa noite, pastor. Paz, Senhor Jesus. Deus te proteja, que Deus te ilumina. Eu estou ouvindo as suas palavras desde a hora que o Senhor mandou o áudio para mim. Graças a Deus. Eu quero que o Senhor coloque eu amanhã, aí das orações, para cortar essa dor que está no meu pé da barriga, dando uma cólica. Desde ontem que eu estou com cólica de rim, torcendo a barriga e não corta. E agora de noite estou com cólica de novo. Onde está com cólica? Eu hoje também estou com cólica de novo. Amém? E amanhã o Senhor põe eu nas orações aí para ver se corta essa dor do meu pé da minha barriga. Tá bom? Eu estava ouvindo as orações desde a hora do começo até o fim. Amém? Paz do Senhor Jesus, que Deus lhe abençoe. Descanse em paz. Você está ouvindo a oração do Monte das Oliveiras, com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. São Tiago 5:20. As pessoas queridas de nossa família, que nós amamos, precisam de nossa intercessão. Precisamos orar a Deus para que dê livramento do mal, enquanto Ele mesmo age, para que seus corações sejam iluminados nesse mundo tenebroso e venham encontrar a salvação gratuita de Deus. Muitos cristãos têm sofrido com filhos rebeldes, esposas agressivas, maridos viciados, brigas na justiça com parentes, ambiente conturbado dentro de casa e outros tantos problemas que tiram a paz. Só Deus pode reverter cada situação em bênção. Mas para isso precisamos o buscar intensamente. A partir desse domingo, a corrente pelas pessoas queridas da família. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Primeira carta de São Paulo a Timóteo 5:8. Em Codesburgo. Todo dia, 7 da noite, e domingo, 8 da manhã. Na rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Traga fotos, peça de roupas, o nome de sua família escrito no papel. Traga o que você sentir no coração para apresentar diante de Deus. O pastor Eliezer Pereira de Freitas estará clamando a Deus em favor da salvação das pessoas queridas da família. A hora certa agora são 21h06. Estamos aqui ao vivo em tempo real para fazermos a oração do Monte das Oliveiras. Nosso irmão Anderson está lá trabalhando e nos ouvindo. Ele mandou uma mensagem dizendo: boa noite, pastor, no trabalho, lhe acompanhando. Deus abençoe a sua noite de trabalho, meu irmão. E a Tisa também disse boa noite. Boa noite, Tisa. 21h07. Amanhã nós vamos começar aqui em Codesburgo a orar pela família, a pedir a Deus pelas pessoas queridas da nossa família. 8 horas da manhã, mais 5 horas da manhã, eu já vou estar na igreja orando, já vou estar buscando a Deus, preparando para essa semana que se inicia, onde nós vamos na igreja aqui orar pela família e aqui em tempo real continuar pedindo e clamando a Deus pela justiça. Nosso Deus é um Deus justo e que faz justiça. Nós vamos orar
Nós vamos falar com Deus nesse momento e depois nós vamos ter 5 minutos aí, mais ou menos, com mais uma explicação do Apocalipse. Nós vamos falar algo muito importante aqui daqui a pouco. Vamos orar, é momento da oração do Monte das Oliveiras. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do 12 ao 14. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Rei, neste sábado à noite, agora que o relógio está marcando 21h09, estamos aqui reunidos mais uma vez para orarmos, para invocarmos o Senhor. Hoje pedimos, Senhor, em favor daqueles que estão cansados. Sabe, Senhor Jesus, que muitas vezes, quando a pessoa está cansada porque trabalhou, depois de um dia de serviço, então a pessoa ela toma um banho, ela deita, ela dorme e está resolvido o problema. No outro dia, ela amanhece renovada. Meu Deus amado e querido, o cansaço do corpo, ele é fácil de resolver, mas muitas pessoas estão cansadas na alma. São verdadeiras almas cansadas. Estão cansadas por dentro, no interior. E esse cansaço é o pior. Meu Deus, se alguém estiver me ouvindo e está passando por isso ultimamente, Senhor, nós vamos até o Senhor agora, porque o Senhor nos convida. Quando nós pegamos a Bíblia, o livro santo, no Evangelho de Mateus 11:28, ali está o Senhor nos dizendo até hoje: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A tua palavra não pode falhar. Se alguém, Senhor, está ouvindo esta oração, algum irmão, alguma irmã, e está muito cansado, que esse cansaço desapareça agora. Ó Jesus de Nazaré, faz um milagre agora, Senhor. Faz esse cansaço desaparecer. Meu Deus, que este meu irmão, essa minha irmã, tenha a sua força renovada por Ti nessa hora, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que o cansaço na alma desapareça. Renova, Senhor, as forças de cada um agora. Nosso Deus, nós Te pedimos também, em favor de todas as pessoas queridas da nossa família. Ó Jesus, eu coloco nas Tuas mãos agora esta mãe que tem se preocupado muito com seus filhos. Seus filhos, meu Deus, que quando eram pequenininhos, estavam ali sendo cuidados, sempre juntos, e não traziam tanta preocupação, mas agora que cresceram, meu Deus amado, esta mãe tem vivido preocupada com seus filhos. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor coloque um anjo em favor, meu Deus, guardando em favor destas pessoas, meu Pai, destes filhos, onde quer que eles estejam. Que o Senhor coloque anjos ao redor desses filhos. Nosso Deus, nós oramos por aqueles que têm pessoas viciadas na família, aqueles que têm pessoas indo para o mau caminho. De repente, este que me ouve agora, esta que me ouve agora, está no teu caminho, está andando no bom caminho, mas o familiar não está.
o marido não está, o filho não está, e isso tem trago um grande sofrimento. Meu Deus, nós vamos clamar para que o Senhor resolva esse problema. Vamos clamar hoje, amanhã, depois, dia e noite, porque o Senhor prometeu, o Senhor disse que depressa faria justiça. Nosso Deus, nosso Pai, aceite a nossa oração. Senhor, aceite as nossas palavras nesta noite. Nós te invocamos, meu Deus, encarecidamente. A diferença do Senhor para os outros deuses é que os outros deuses, os deuses das gentes, das nações, dos gentios, são prata e ouro, obra de mãos de homens, que têm boca, mas não falam, têm olhos e não veem, têm narizes e não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, têm pés e não andam. A diferença é que o Senhor é vivo e o Senhor se manifesta e o Senhor responde às orações. Quantas vezes na minha vida eu vi o Senhor respondendo oração e às vezes até imediatamente. Quantas vezes na minha vida, nesses 35 anos que eu tenho te servido, e esta pessoa que está te ouvindo, que está me ouvindo agora, ouvindo essa oração, participando desta oração, este irmão que tem ouvido a tua voz para estar aqui conosco, orando, quantas vezes ele não viu ou ela não viu o Senhor se manifestar, o Senhor responder a oração? Então a diferença do Senhor para os deuses das nações é essa, é que o Senhor é vivo, que o Senhor salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo. O Senhor está vivo. Meu Deus, abençoe a todos agora. Manifesta-te, meu Deus, nesta noite, para que todos saibam que vale a pena estar aqui em tempo real, participando desta santa oração do Monte das Oliveiras. Ó Jesus, nós te pedimos e desde já nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meu amigo, minha amiga, seja fortalecido aí em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vamos agora para mais uma explicação do Apocalipse. Vamos lá, vamos falar algo muito importante aqui nesse momento. 21h15. Você vai ouvir agora as explicações do Apocalipse com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. Pois bem, em Apocalipse, capítulo 1, 12 e 16, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é visto como cabeça da igreja, advogado, juiz, supremo pastor e bispo. Você sabia disso, meu irmão, minha irmã? Talvez se você pegar algumas bíblias de estudo que tem por aí, você vai encontrar alguma coisa desse tipo. Ah, Jesus é visto como juiz. Geralmente você vê nas notas de comentário dessas bíblias de estudo. Talvez você já ouviu alguém comentando que Jesus é visto como juiz. Só que o detalhe, ele não é visto apenas como juiz ali. Ele não está apenas como juiz. Ele está como advogado. Ele está como supremo pastor e bispo. Ele está como cabeça da igreja. Vamos ler então esse trecho. Apocalipse 1, 12 ao 16. João, ele vê o Senhor Jesus Cristo. Ele descreve da seguinte maneira: E virei-me para ver a voz que falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido aos pés de uma roupa comprida, ou seja, de uma veste talar, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo,
e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na mão, na sua destra, 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Pois bem, aí está a descrição do aspecto da aparência de nosso Senhor hoje, como ele está hoje. Cheio de glória, o seu rosto brilha mais que o sol ao meio-dia, ou seja, na sua força. Aqui nós vemos Jesus como cabeça da igreja, porque Jesus é o cabeça da igreja. Em Efésios capítulo 5, 23 e 25, escute o que está dizendo. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Então Jesus é o cabeça da igreja. Mas Jesus também, ele tem sido não só o cabeça da igreja, ele tem sido o nosso advogado. 1 João capítulo 2, versículo 1 diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos o quê? Um advogado para com o Pai. Qual que é o nome dele? Jesus Cristo, o justo. O justo. Olha que interessante. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Que maravilha, hein? E Jesus também não está apenas como cabeça da igreja, advogado, não. Ele está como juiz. Hoje ele é juiz também, e sempre vai ser. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 21 e 27, diz assim: pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aquele que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu a quem? Ao Filho todo o juízo. Então Jesus é o juiz, para que todos honrem o Filho como honrem o Pai. Honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Agora observe, mais uma vez. E deu-lhe o poder de também exercer juízo, porque é o Filho do homem. Pronto. Aí está. Claramente, Jesus é o juiz. E ele já começou o julgamento. Ele exerce o juízo. Porque está escrito em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Está vendo? Então, primeiro, já começou o julgamento pela casa de Deus. E quem é que é o juiz para exercer julgamento na casa de Deus, senão o Senhor Jesus? E para terminar, Jesus está aqui em Apocalipse 1, 12, 16 como supremo pastor e bispo. Está escrito aqui em 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. E 1 Pedro 2, 25. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que bom, né? Que bom ouvir essas palavras, essa verdade gloriosa. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, ele está como cabeça da igreja, como advogado, como juiz e como supremo pastor e bispo. O nosso Deus, o nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo. Então, em Apocalipse 1, 12, 16, o apóstolo João não vê ele apenas como juiz,
mas como cabeça da igreja, advogado, supremo pastor e bispo. Nós possamos seguir ao Senhor Jesus sempre, enquanto nós vivemos e eternamente. Meu amigo e minha amiga, nós vamos terminar nesse momento essa transmissão. Foi muito bom ter você, meu irmão, minha irmã, me acompanhando nesses breves minutos que nós passamos aqui. E amanhã, domingo, estaremos aqui novamente, se Deus quiser, se Jesus não voltar antes. Um forte abraço e lembre-se sempre, Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. O Senhor é aquele que me acalma quando o coração está aflito. O Senhor traz paz para minha alma quando eu me vejo perdido em meus pensamentos. Me acalma, alma, me acalma o coração, acalma minha vida com o teu perdão. O Senhor é aquele que me acalma quando o coração está aflito. O Senhor traz paz para minha alma quando eu me vejo perdido em meus pensamentos. Me acalma, alma, me acalma o coração, acalma minha vida com o teu perdão. Me acalma, alma, me acalma o coração, acalma minha vida com o teu perdão. Você acabou de ouvir a oração do Monte das Oliveiras. Volte a nos sintonizar neste canal amanhã às 9 horas da noite.